Esporte Clube chegou a vez. Então vamos lá, não é, meus amigos? Mais uma vez reunidos aqui com essa equipe maravilhosa para destrinchar essa rodada passada e vamos falar mais ainda a respeito das atuações das nossas equipes em Campeonato Brasileiro. Vivemos essa semana essa parte para definição da semifinal do Campeonato Paranaense. Nós temos os gols do Atlético e do Curitiba também nesse jogo ontem 2-0. O programa é Meta Esporte Clube para todo o Brasil. Estúdio Metapá com a direção do nosso Romauro Wolff, Edemar, Zé, Eduardo e Mignon, para a gente bater aquele papo gostoso e que a gente venha a chegar assim numa conclusão. Essa conclusão que iniciamos a semana, o Zé chegou e disse aqui, claro que existe uma torcida de todos nós que venhamos a ter o Atletiba, mas não esqueceu de falar, como o Eduardo, como todos, sobre o Londrina e sobre o Operário. E o desenho está aí. Grande abraço, Zé. Outro a você, dá um abraço a todos. Realmente, no último programa, eu comentava com relação a esta condição de os dois times brasileiros, paranaenses, na A e B, se classificarem para a decisão do Paranaense. Não seria diferente, não poderia ser diferente. E foi realmente o que aconteceu. O Londrina levou sustos, né? O Londrina empatou as duas partidas contra os pupilos do meu amigo Ageu Gonçalves. Empatou aqui 1-1, empatou em Londrina 1-1. Só que daí o Ageu foi castigado por seus próprios jogadores, né? 3 pênaltis, eles conseguiram errar os 3. Foi 3-0 nos pênaltis para o Londrina e o Londrina classificado. Seria uma queda do Londrina ou o time do Joseense atrapalhou um pouco o Londrina? Atrapalhou porque é muito bem montado o time do Ageu. Certo. É um time que joga bem, é bem taticamente distribuído em campo. Você deve estar lembrado no jogo do São Joséense contra o Curitiba. O São Joséense ganhou do Curitiba. Deixou uma boa impressão naquele momento. Não, é um bom time. É um bom time o São Joséense. Então não foi surpresa o São Joséense ter feito bons jogos contra o Londrina, empatado as duas partidas, e daí na decisão dos tiros livres da marca do pênalti, como diz o nosso ex-árbitro Eduardo Vieira, não é? Os jogadores do São Joséense foram infelizes, erraram as 3 cobranças e o Londrina fez as 3, o Londrina classificado. E o Curitiba ganhou ao natural a sua classificação, já havia vencido a primeira partida com o gol do Pedro Rangel, não é? E agora o Curitiba ganhou novamente e o Operário que deu uma arrancada com a chegada desse novo treinador, o Luizinho. É o quarto ou quinto resultado bom que ele é. Quarto resultado positivo, né? O Luizinho, né? O Luizinho, e o Operário ganhou a primeira partida 2-0, foi lá para Pato Branco já praticamente incrível, com a classificação não chegou nenhum e ganhou jogador, novamente, né? Por 2-0 com o Azures, né? Como o Eduardo comentava ainda há pouco na nosso bate-papo interno aqui, o Azures perdeu um pênalti. Aliás, o que tem perdido em pênaltis, esses dias o Viveiros perdeu 2 pênaltis, ontem o Josué perdeu um pênalti, né? Ou os goleiros estão bons. Os goleiros estão aplicados, ou os cobradores estão sendo infelizes, né? Muito bem, Zé. Quer dizer que os 4 estão aí, mas eu queria adiantar, o Eduardo sempre falava do Londrina, sempre comentou do Londrina. Foi pego de surpresa, campanha, né? De repente começa a ter o quê? A responsabilidade, né? Às vezes é isso aí também, estamos ganhando, mas de repente vem a responsabilidade, e aqui foi 1-1. 1-1. E lá também o Josuense, belo resultado São Joséense. Um abraço a todos. Capitão, eu acho que o resultado da São Joséense lá foi muito mais fruto, como disse o Zé, do trabalho da São Joséense. Quer dizer, a organização tática fez com que o Londrina não tivesse grandes oportunidades. Foi um jogo de poucas oportunidades, diga-se de passagem. Então, quando vai para os tiros livres da marca do pênalti, ali foi a decisão para o São José. Ao errar as 3, né, permitiu que o Londrina, convertendo, saísse o vencedor.
Então, para a gente entabular todos os resultados, o Foz perdeu para o Atlético lá em Foz do Iguaçu por 3-1, já havia perdido aqui Por na 5. Arena no primeiro jogo 5-0. O Londrina, que havia empatado em 1-1 aqui em Curitiba, empatou em 1-1. O jogo foi para os tiros livres e 3-0 para o Londrina no resultado dos tiros livres da marca do pênalti. E ontem? Os outros jogos, o Azures, que havia perdido para o Operário em Ponta Grossa 2-0, também perdeu em Pato Branco por 2-0. E o Coritiba, que havia vencido por 1-0, como disse o Zé, gol do goleiro, de tiro de meta, e lá em Cianorte por 1-0, venceu aqui no Couto Pereira por 2-0. No descenso, o Maringá, que havia feito 5-0 no Galo Maringá, venceu por 2-0, já está confirmada a sua presença no Campeonato Paranaense do ano que vem. E o Galo cai. No outro jogo, Cascavel e Andraus, ou Andraus e Cascavel, aqui em Curitiba, no Dorival Brito, o Andraus perdeu para o Cascavel 1-0. O jogo da volta é quarta-feira, lá em Cascavel. Cascavel e Andraus, quarta-feira. A marcação dos jogos ficou a seguinte: sábado, Operário e Curitiba, às 16 horas no Germano Krieger. Domingo, Londrina e Atlético, às 18h30 no Estádio do Café. Muito bem. Eduardo, eu acho que... Os jogos da volta também já estão marcados. Para o futebol paranaense, foi interessante a queda do Galo, que não representa absolutamente nada. Como vai ser do Andraus? E tem que cair o Andraus, tem que cair, porque o Andraus não representa nada. É time de um dono, não tem torcida, não tem estádio, não tem absolutamente nada, eu não sei. Até hoje eu comentava isso e quero lançar aqui um apelo aos companheiros para nós abordarmos isso. Não seria importante, num regulamento, existirem determinadas exigências para um time participar de um campeonato de primeira divisão de um estado pujante como o Paraná? O Andraus não tem nada, Hidalgo, e era time de primeira divisão. Espero que caia para a segunda, terceira divisão e até desapareça, porque não tem absolutamente nada. Já o Cascavel é outra coisa, o Galo é outro que não tem nada também. Então que desapareça, o Maringá já teve alguns bons momentos. Que os outros batalhem para tomar o lugar deles, né? Meu caro Mion, você entende que esses resultados eram esperados? O que você pode imaginar em relação a esse comportamento nesse instante da chegada desses clubes? Seria um melhor preparo físico já de sequência, um melhor elenco? Porque no começo os times do interior eles fazem aquela baguncinha e tal. Isso acontece em todos os estados. Já viu o Flamengo? Teve que entrar agora, depois de 30 dias, para ganhar de 7. Claro que não se discute. Seria o quê? A condição física melhorando, as ideias dos técnicos, a responsabilidade e a diferença de comportamento coletivo das equipes. Um abraço a todos. Eu estava conversando com o Eduardo sobre isso. Eu acho que esse ano, com o Campeonato Paranaense junto com o Brasileiro, os jogadores, as comissões técnicas estão vendo de uma maneira diferente a preparação. Porque antes jogava o Campeonato Regional, estamos jogando o Campeonato Regional e tal, o Brasileiro só começa em março, então vamos... Não, agora não, porque é quarta, domingo, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paranaense. Acho que Atlético e Curitiba se prepararam melhor, né? E não foi por coincidência, o Zé já tinha alertado, Operário e Londrina, Série B. Curitiba e Atlético, Série A. Então são 4 clubes que estão já... E investimentos, né? Investimento. Além de serem clubes que acabou investiram. Aquela história de trazer jogador lá em março, né? No final da janela. Porque o campeonato... Em cima da hora, né? O campeonato, ele permite, o nosso campeonato, que tenha mais vagas para os outros torneios. E agora, nessa final, eu acho o jogo mais difícil Operário e Curitiba pelo histórico.
De pelo algum histórico tempo, né? recente entre Curitiba e Operário. E o Curitiba Eu é acho um que não time... vai ser fácil pro Atlético também. Não estou dizendo que... Não, Também mas... não, Londrina Não, é é jogo perigoso. difícil. Mas pelo histórico recente entre Operário e Curitiba, o Curitiba perdeu várias vezes para o Operário, acho, né? Leon. É meio que uma ovelha negra na vida do Eu Curitiba. acho que vai depender muito, Zé, de como os clubes, como Curitiba e Atlético, Porque tem essa Vão semana- escalar. vão escalar. É. Porque essa Exato. semana Nós tem temos rodada jogos- do Brasileirão. Nós Isso aí. temos jogos importantes no Brasileirão no meio de semana, Tem isso, verdade. que Agora, antecede o sábado. O histórico, Fim de o semana. Bion falou histórico recente. O histórico de Operário e Curitiba não é recente. Curitiba e Operário são os mais antigos Verdade. times paranaenses. É que na recente, Então, em função ao próprio Mas Operário. ultimamente o Agora, Operário isso tem levado todo vantagem. mundo lembra que começou uma rusga mais forte entre Operário e Curitiba em 1961. Lembra o que aconteceu? Caso O Agapito. O caso Agapito. Então começou a rusga lá. E há uma rivalidade entre Curitiba e Operário. Depois o Operário veio aqui em Curitiba e ganhou um título. Aqui Exatamente. dentro do Couto Agora, Pereira. é exatamente E não faz isso. muito tempo. Então há realmente um respeito Psicologicamente muito grande é um entre jogo essas mais equipes. complicado. Você sabe, Zé, em outros tempos, quando tinha o valor mesmo do Campeonato Paranaense, o Operário não era adversário do Curitiba, era a União Bandeirantes, Exato. era o Maringá, era uma coisa diferente. Isso veio Maringá, depois, o próprio né? Londrina, que ganhou depois, títulos, né? Edemar Anuzek, chega com tudo, ó, já falamos alguma coisa, você vai para outro assunto ou você fica à vontade? Arremate. Um abraço. Eu Cartei. queria me reportar a dois aspectos. Primeiro, eu falei aqui no último programa acerca da qualidade do time do São Joséense e provou mais uma vez. Time muito bem armado, perdeu na cobrança de pênaltis. Segundo assunto, pênaltis. Por que não fazer prorrogação depois do empate? Seria, eu acho que, uma forma diferente até de se decidir uma partida. Porque uma coisa é você jogar 90 minutos, aí o time nos 90 minutos consegue arrancar empate fora de casa, o outro time em casa que tinha todas as condições para vencer vai para os pênaltis e perde em casa para os pênaltis, como aconteceu no final de semana em outros estados aí, nós tivemos Mas o acontecendo. regulamento Eu acho- determinava eu isso. acho um desgaste eu muito concordo, grande. também Também acho. Olha. Eu estou dizendo que o regulamento não permite Bom. isso aí, mas é uma ideia que Não, mas eu tenho acho, Mas, Edmar, eu acho que é isso- muito desgaste. isso- Principalmente no momento que nós estamos de jogos seguidos. E- Fazer Talvez- mais 30 talvez- minutos. Paranaense é brasileiro, como é que vai fazer É, provocação e ainda? isso me lembra Arrebenta com o jogador. Isso me lembra essa, um técnico. essa maneira de cobrança, porque o grande problema é o seguinte, cobrança de penalidades máximas, o que nós temos de péssimos cobradores aí é uma grandeza. Não, Não, aí é isso é problema outra O que se velocidade, perde- né? o que se perde de penalidades máximas no futebol do Brasil, Edemar, meu Deus do Mas a céu. gente- Edemar, um técnico, capitão, declarou o seguinte: se tivesse mais 10 minutos, com certeza a gente ganharia o jogo. É a mesma coisa, você não fez gol até os 90 minutos, ou empatou em 90 minutos, não é mais 20 minutos, 15 Você já minutos. teve 90 É, pra você já fazer e não teve fez. 90. Vai É pros uma ideia, pênaltis, é uma vai- ideia, é uma ideia em relação a se bem. jogar É um desgaste, futebol e não eu partir acho- só para a cobrança de penalidades máximas. só Porque que tem time desnecessário. que joga sabendo que vamos segurar o empate nos 90 para partir para os pênaltis. Tem time Mas que já você entra sabe, decidido em Edemar, campo, é isso aí. Para se Mas qual a ajustar, certeza que ele tem que ele vai Vai converter? para se ajustar nesse calendário brasileiro, É, claro. com tantos jogos, mas isso daí O ia calendário- atrapalhar o também. problema- São problema 90 nosso começa minutos, pelo nós temos calendário, 100 na minutos. Quero verdade. falar, 100 minutos. eu quero falar, no primeiro tempo e 5 quero no falar em segundo. relação A mais. a que a torcida que saibam, esse é outro assunto que eu quero destacar aqui, que nós teremos uma rodada de campeonato brasileiro que é sério. Opa. O Curitiba joga em Chapecó e o Atlético vai recepcionar O Santos. o Santos. A Muito bem. Chapecoense que enfiou 4 no Santos e ganhou do Vasco fora de Não, casa. tá bem. Empatou, desculpa. com o Vasco. Perdão. Empatou com o Vasco no Empatou Rio de com o Janeiro. Vasco no Rio. Tá né? todo mundo Ele vendo. Eliminou o empate com o Criciúma no fim Criciúma. de semana. Eliminou o Criciúma no final de semana do Campeonato Catarinense. É um Mas momento empatou com o bom. Criciúma. É um momento bom. Eu falei desse Não, time. é um momento. É. Você vê, se eu olhar no campeonato de São Paulo, o Mirassol está em 11º lugar. É a coisa complicada. Bom, vamos falar então, já que a torcida tem que saber que vai existir, e já está determinado, os jogos do Campeonato Brasileiro que não dá para jogar fora.
Não dá, é ganhar pontos agora para refrescar um pouquinho. Eu gostaria de destacar o trabalho dos técnicos para chegar nesse momento. Porque quando o Atlético... Nós temos já o jogo do Atlético, nós já vamos passar para os senhores. O Atlético já vinha de 5-0. Gostei da atitude do Odair, sério. Se mostrou que está por dentro das coisas e colocou um time e outro para jogar e ganhou com facilidade. 8 gols. Enfiou 8 Esses gols, 8-1, em 2 jogos. Esses 8-1 me deu a impressão que esgotou a condição física ou de qualidade dessas equipes, é por isso que eles agora vão correr atrás de outros resultados em outros torneios. E os times que são chamados como, o Zé mesmo disse, os 4, pô, esses têm mais elenco, mais preparo físico. Tem isso, calendário. me parece que isso demonstrou. Mas vamos então, quando o Atlético, vamos fazer uma volta lá, quando o Atlético venceu, a equipe do Internacional veio aqui para jogar aquela partida do 5-0, o técnico foi sério e mostrou que ele estava na realidade e não dava para brincar depois de um resultado, e com a galera que veio lá para bater palmas. Ganhou de 5, ele inverteu os papéis. Como ele inverteu 5, ele descansou o time no outro jogo. O caso do Coritiba, que jogou com o time todo, nós vamos falar da grande vitória, vamos ainda lembrar da grande vitória contra o Cruzeiro. O técnico, nesse jogo contra o Cianorte, mesmo com o resultado exprimido, ele também usou, não é, Mion? Sim. Ele usou, o Seabra usou também esse... Aí sim, reserva. vocês entendem dessa maneira. É que o então, Seabra houve uma coerência, não é? Vamos destacar assim ou não? Exatamente. Claro. Coerentes os treinadores. E um destaque no jogo do Curitiba, eu gostei da formação do meio de campo, Eduardo, que o Fernando Sobral, ele fez companhia para o Josué, que jogou mais adiantado, e o Sobral tem tudo para ser titular. Entrei nesse assunto porque, por enquanto, eu não vejo um time titular do Curitiba. Eu acho que o meio do Curitiba tem que ser ajustado ainda. Vamos lembrar... O Seba não jogou, ficou descansando. Vamos lembrar não, que... O Seba não mas jogou. ele está machucado. Está machucado. Vamos lembrar que vai sobrar pro William, né? O Seabra chegou agora, faz um mês, está montando o time, ele está fazendo testes. Diferente do Dair, que já tem um time formado. Não, e o Seabra eu recebeu... com a colocação que o Eduardo fez agora. Curitiba tem que ajustar o meio. Porque à frente o Coritiba está muito bem servido. Muito bem. Exatamente. Os jogadores que diferentemente do ano passado. O Maicon está numa fase, o zagueiro, o experiente zagueiro, está numa fase, amigos, sensacional. Está jogando muito, E o garoto está do lado? fininho, hein? O Kozer, atuações perfeitas, se contundiu naquele jogo anterior, não é? Mas tem jogado muito, tanto é que o Jaci, que foi um dos grandes jogadores do Coritiba na temporada estadual, o Jaci hoje é reserva. Tem que esperar. Tem que esperar. Eu acho que por uma questão de coerência do técnico até. O garoto Exato. não dá para tirar o Então garoto. o técnico se abra, depois a gente vai abordar, você falou da vitória do Curitiba lá fora, a atitude do treinador do Curitiba, estou gostando. Ele fala bem, né? Ele fala bem, hein? Fala bem e estar montando o time bem também. E o Romauro está fazendo o sinal lá, senão não sai cachê, gente. Não sai o cachê. Se inscreva no canal, no Metapá, não Meta Esporte Clube, isso. Dá o like. Se inscreve. Mete o dedão, Dedão. Dá o like para nós e compartilhe com os amigos, porque o algoritmo do YouTube é danado. O Seabra veio e está mudando uma filosofia que o Coritiba tinha adotado a partir do Mozart. Só que a gente viu diante do Cruzeiro, por exemplo, o time principal jogando. Hoje ele tem ataque. Ele pode usar a filosofia, exatamente, não é, gente? Exatamente. Só que hoje ele tem Breno, ele tem a defesa do Curitiba contra o Cruzeiro não é, já que estamos no assunto, mas foi importante. Quer dizer, ele está aproveitando o que o Mozart deixou melhor, e não tem os jogadores de frente. Exatamente. Então nós não estamos errados. Hoje tem jogador de frente. Agradável. E olha, ele tem uma saída rápida. Vamos lá, hein? O Fabinho é bom jogador, Breno Lopes, Pedro Rocha. Olha a diferença pro ano passado. Ele soube sofrer. Esse menino que é filho do Wagner Love, o Enzo,
É bom jogador, é um garoto. Vocês vão dizer O Lavega, olha, capitão, meu, olha quantos jogadores. não. O Queno, são Depois 6 fez jogadores. tudo no jogo 6. lá em A Belo Horizonte, a formação né? Ele fez de- uma formação, A formação, que ninguém acreditava. formação de Ronier, ataque tava do esquecendo Curitiba, do Ronier. vocês vão reclamar. Vai ter um time colocado, vai ter reserva forte. Claro. Vocês vão falar, não, tem que jogar aquele. Vocês vão ver. Nós Ele estamos pode, falando, já que ele nós estamos pode falando começar com um específico- ataque e terminar com outro. Nós estamos falando especificamente do jogo de Minas com o Cruzeiro, e é importante destacar o Ronier. O Ronier, num determinado momento, foi jogar de meia. 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 Perfeito. Ele vai bem ali, né? E aí, Entre o quarto foi back- o que desmontou o time do Cruzeiro. Ah, Porque é toque rápido, é o gol- velocidade. o gol do É Breno. só você ver o gol do Eduardo. Breno Lopes. Por que o Murisco foi importante no jogo? Porque o Murisco vem sendo importante. Né? Não é porque foi. Ele não fez uma defesa. Mas o Não lançamento... fez uma defesa. O Cruzeiro atacava e o lance A do gol defesa- foi um golaço, né? Foi o Pedro Morisco, deu pro Ronier. O e deu Pedro pro Morisco Breno. fez Tchau. o lançamento É, do esse é o gol. lance. E o Ronier Lançamento. estava onde? No meio de campo, não estava na O ponta lançamento. plantado. E tem acontecido seguidamente isso, hein? Essa é uma jogada, não só, se vocês perceberem, o jogo de ontem também contra o Cianorte, o Pedro Rangel também fez. Isso é uma jogada trabalhada, é uma jogada ensaiada Perfeito. do goleiro. O Ronier não jogou ontem. Não, ontem não. Não. Eu não sei Ronier e Josué. Porque você não vai Eu jogar acho que aí não fora dá. Breno. Aí não dá. Aí Não, não co- dá. no aí meio dá. não. Aí Dá jogando como ele vem jogando pelo lado. um ou outro. E o Josué Porque vai provou ter ontem, gente né? de frente, E rápido. o Josué, vem vem jogando armado. adiantado. Capitão, e um outro detalhe, jogador. eu não sei se vocês têm observado, a partir da presença do Seabra, o Curitiba mudou um pouco a sua saída de bola do goleiro, que era do goleiro para o zagueiro central, para o quarto zagueiro. O Pedro Morisco, por exemplo, e o próprio Rangel, às vezes tem cobrado tiro de meta direto para o O ataque. Morisco faz isso. O o Pedro Rangel Gol do, também. gol do Rangel Cruzeiro, lá no com o Cruzeiro. Não, mas E o gol do Rangel saiu como? Ele foi lançar o atacante. Exatamente, Aí exatamente. acabou O fazendo gol. perfil do elenco do Curitiba, que eu vivo falando de filosofia, é para isso. Atacantes rápidos Exatamente. e saída, transição. Mas tem outras bem- equipes- São outras jogadas, equipes- não é que sejam Só não mudança pode na fi- forma de jogar. Só não pode ficar num esquema de numa nota Porque só, a né? partir do momento que o adversário vem para cima de você e a reposição dele é demorada, ele usa o goleiro para encobrir. Quer dizer, enquanto volta o adversário, você está jogando por cima, Eduardo, pegando os E a atacantes arrisco a inteligência com a do dizer- zaga Seabra aberta. ontem, Pegando no ratão. ele vendo que o Alisson não tem qualidade para sair de bola, ele puxou o Sobral, que carteou o jogo e a bola chegava no Josué. E o Sobral verticaliza bastante as jogadas. Se o Sobral continuar crescendo de produção, vai ser dono Você sabe, ali do meio meu, de campo. a- O Alisson O Alisson. vai precisar dizer por que quer ficar no Curitiba. Exato. porque Arrisco a Sebas dizer voltando, que vai ter porque um ele- momento, se o Curitiba começar a jogar bem, pega ratão, ele vai começar a ter uma defesa de adversário sem espaço. Vai começar a Exatamente. defender. Isso é natural de um time que está jogando bem em casa. Fala, Demar. E eu tenho notado, não só na questão do Curitiba, que eu coloquei aqui, como outras equipes brasileiras, estão eliminando um pouco essa bola trabalhada de goleiro para zagueiro, zagueiro para goleiro. Estão fazendo lançamentos diretos, ligação direta. Na devolução do goleiro já direto para o ataque. Eu acho que está mudando um pouco essa filosofia, essa prática no Essa futebol, filosofia se foi introduzida. muda. E de certa forma está Porque- dando certo. Tem muito time tomando gol de contra-gol. Mas, Isso é uma capitão, verdade. sabe quando? Isso é uma verdade. Quando um É time uma vai jogada. fazer a marcação, a pressão É isso alta, que vai acontecer. o que sobra? Você meter o balão para pegar o jogador de velocidade. Na né? surpresa. Por É a isso, por surpresa isso que mesmo. a marcação alta ela tem uma vantagem, E mas tem um a risco desvantagem. também. A Exatamente. partir do momento que você marca alto, você tem a grande possibilidade de roubar essa bola Perfeito. dentro do campo do adversário e estar mais próximo de fazer o gol. Agora, se tem um Mas goleiro que se repõe você bem a não bola, consegue roubar, Falamos você do que o Mozart fez aqui. O Mozart está lá, você sabe que está no Ceará. Ontem teve o clássico. O Mozart está invicto lá. 0-0, né? 0-0 e o time O dele Mozart tá no é Ceará. líder do grupo com 7 pontos, O 3 Eduardo jogos, tá no 2 vitórias, 1 Curitiba. empate. Fez 9 gols o time dele, já fez 9 gols no campeonato, sofreu apenas 1. Bom, nós temos agora a imagem do Atlético dos Vamos lá. 3-1.
O Atlético fez 2 gols em 10 minutos? 10 minutos. Liquidou a partida, né? Aquele baixinho que Já tava joga liquidado? pra caramba, o meia. Pá, hein? O Atlético vem... Como é que é o nome dele? Tem o baixinho Chiquete. ali que joga muito. Não, mas o que ontem, que jogou ontem... Esse é de de ontem. sábado. No sábado o Atlético meio de campo foi o Raul, foi o Riquelme, que foi Acho que o que é um Riquelme que ele volante, fala, viu? É o Riquelme, sim. o número Agora- 5, é um hidalguinho da vida. Escuta, viu, Eduardo, eu senti o torcedor de Foz, né? Tava lá no campo, tá bonito ali o estádio. E tinha tudo. chovido Eles bastante, Eles hein? esperavam um melhor resultado, eles foram pegos de surpresa. Sim, quer tanto dizer, é que eles vibraram com o gol do Foz. Lá tem, acontece, Hidalgo, o público Então- lá tem muito atleticano, sabe? Então foram assistir Não, também tudo bem. o Atlético. Tem Mas muito como é que atleticano um em time Foz do chega Iguaçu. como chegou e toma 8 gols, né? É. Então já vê a diferença que é. Capitão, o pra você ter momento uma ideia, chegou um momento do jogo que o técnico abandonou. O técnico do Foz deu as costas pro jogo. Ele ficou brabo com os seus jogadores e não quis dar mais instrução. É duro, Na parada essa é técnica, a os hora jogadores vieram. Não, aí foi um ato. Ele foi tomar água e ficou batendo papo com o pessoal do banco. aí é Foi o várzea, aí é assistente. várzea. Foi várzea, foi É várzea. várzea, aí é A atitude do técnico, que está começando, Claro. e que, aliás, fez um belo trabalho, diga-se de passagem, porque. Até um pode. Olha, Foi, o Foz de Iguaçu veio da segunda divisão. É. foi né? até onde pode. Era um time que está Pra brigar pra não cair, para né? brigar para não cair. Foi E ele bem, chega foi na bem semifinal. Esse próximo Então- jogo do Coritiba contra a Chapecoense pelo Brasileiro tem um detalhe. A última vez que se enfrentaram, Coritiba ganhou lá por 2-1. Bem, em Chapecó. olha, veja bem. Nós estamos vendo o jogo foi decidido. Esse é o jogo do Atlético, né? Do Atlético. Esse é o jogo do Atlético. Esse é o do Atlético, olha só. 8-1. Aí é muita diferença. Muita, aí é muito. aquilo que eu disse no começo. Agora os times começam a mostrar. E a aí, sua capitão, qualificação. apareceu o Bruninho mais uma vez. Acho que foi o Bruno que é O Bruninho, que Bruninho que se fala, Moreninho. é o moreno, cabelinho Moreninho, de... muito bom jogador. Atlético- Cabelinho de Michael Jackson no Habilidoso. tempo de O criança. Atlético tem O Bruninho, acho que atacantes ele e tá meio falando. atacantes muito É. bons. Olha, os times hoje. Tanto que ninguém fala mais do Luiz Os Fernando, times né? brasileiros. Não, já está Você para not- ser negociado. Você notou que os times estão voltando a olhar a base? Tem muitos Santos. E o Atlético o Corinthians tem. está assim. E o Atlético tem base. tem. Já não tem, porque não tem O mais Atlético os tem um grandes trabalho de base jogadores. sensacional. É. Observe Então, esse elenco do Atlético aí. Veja, o Bruninho foi o melhor jogador em campo. Leozinho. Foi o jogador que deu assistência, fez gols, aliás, é o 4º gol do Bruninho no Campeonato Paranaense. Só precisa cair a ficha dele. Dele e do seu empresário. Que não É vai igual querer o Dudu. achar que o Guri já pode É igual jogar o Dudu. no Barcelona, no Real Madrid. O Dudu está quieto, ninguém fala mais dele. O ele Dudu tá renovou. no time principal. É um time principal. Tá? Mas o Dudu tá tranquilo. O Dudu, o João Cruz estão trabalhando no time principal. Aliás, já são afirmações. Realidade. Chiquete Então, também, né? O Chiquete Fazendo ótimos Chiquete jogos. soube aproveitar a oportunidade no jogo aqui, né, que fez o Atlético Paranaense com o Foz do Iguaçu e já está relacionado para enfrentar o Santos. Então, o Bruno tem a mesma situação. Se ele se dedicar um pouquinho mais, não achar que é, como diz o capitão, a figura superlativa do jogo, né? Ele vai longe. Ainda da casa, não é, Eduardo? O Derek, lateral, excelente jogador. Não, o o Arthur, Arthur zagueiro. Dias. Zagueiro. Olha, a revelação de jogadores no Atlético Paranaense De repente, é louvável, né? merecedora de Eu aplauso. tenho notado isso. Pelo trabalho de base no Clube Atlético Paranaense. Então, a grande dúvida agora, capitão, veja, nesses 3-1, acontece no Atlético, jogou à medida que quis, depois entraram alguns jogadores da base, entrou o Sorriso, entrou o Amorim, jogadores que são da base efetivamente, e o time não caiu de produção. Tanto é que o Sorriso ainda fez um gol, o Atlético podia ter feito o 4º, mas foi marcado impedimento, corretamente, daqueles bem ajustadinhos, assim, de nariz, de bico de chuteira, foi marcado impedimento. Mas o Atlético... Sorriso é neto do nosso Alceu. narrador, do Alceu, Do né? Alceu. Lembra do Alceu, lá de Bandeirantes? O Sorriso É neto dele. neto do Alceu. Bom, nós estamos no Atlético, então 3-1, 5 aqui, insofismável, como diria aquele. Agora,
partindo nesse pressuposto, claro, vamos entrar nessa semana ainda com o Atlético. O Atlético vai jogar então contra o Santos, Isso. que ontem venceu o Noroeste por 2-100. O Santos ainda está numa dificuldade enorme. Eu assisti o jogo. defesa- Gabriel. Não está com danada, dificuldade? A defesa do Santos me fez lembrar o Atlético o ano passado. É. Bola alta é um perereco. Se não tem Tanto aquele que tomou goleiro, 4, aquele Se garoto... não fosse o Thiago Lopes fazer a besteira de ser expulso, Thiago Lopes que jogou aqui no Curitiba, o Santos poderia ter tido um resultado pior. Mas para enfrentar o Atlético, com um time que está jogando bem pelos lados, está fazendo, sabe, aquela passagem do lateral, tanto o Benavides quanto o Gilberto, pelo lado esquerdo com o Léo Derek, né, e Constrói no meio. pegando o Chiquete que vai jogar pelo Você canto, sabe, gente, o Santos vai sofrer com o O Atlético. Mendonça que entra E bem Mendonça, também. eu vi o time do Santos, fala-se Neymar para esse jogo aqui. Não vai jogar, Não, ainda, não, não vai não, jogar não na, vai na- jogar. O na grama o sintética. Santos não Ele não vencia. joga. A vitória não- de ontem, o Santos não vencia 7 partidas. Conseguiu Não, ontem. o Voivoda, vencer. ele é um bom técnico. O Neymar mas parece que tem aí, pela informação, 7 jogos para provar que tem condições de ser Mas eu já convocado para a disse aqui, seleção não vai brasileira. jogar, Edemar. Mas não Não joga. vai jogar. Pô, Não Não vai joga jogar. aqui. Seria, vamos eu falar, acho vamos que- parar o Neymar. É um absurdo, ele mesmo que vai fazer o que vai, tirar alguém que está voando como um É. ataque do Brasil. Lá está Rafinha correndo. Igor Jesus. Ele não o tem- garoto lá, o Rodrigo, né? Rodrigo, Pô, você Igor vai Jesus, tirar Vini o Júnior. brilho de um time desse que está girando, porque o esquema que eu acho que o Seabra, voltando um pouco, está usando, é o esquema do técnico Ancelotti. Porque ele Sem vai ter centroavante. vai ter E gente que lá eu na gosto, hein? frente. Eu gosto. Ele vai ficar linha de 4, 2 volantes ali, vocês estão falando de 3, não sei, só se tiver um grande aproveitamento Não, do Ronier. Dois e o Josué. 2-1. Tem que chegar sempre mais. Triângulo. E não precisa ir para o lado, porque os dois, como o Breno e como o Lucas, assim. eles vão chegar Lucas Ronier. sempre por aqui, não pelos cantos. E os laterais não precisam fazer muita força para chegar, porque vai estar tudo coberto. Claro. Eu penso que o Seabra vai usar um sistema, ele tem E essa ele condição. gosta desse Ele já sistema. mostrou que ele quer jogar na frente, Eduardo? No caso do Curitiba, capitão, essa formação que você está dizendo é a seguinte: ele joga com 4 zagueiros, sendo que em determinados momentos ele joga com os 4 zagueiros, o Tinga fechando pelo meio e o Bruno Melo também. Então Exatamente. ele aproxima, dois expedientes, ele né? aproxima os seus laterais dos miolos de área. Perfeito. E fecha muito bem. Quem vem fazer essa ajuda na lateral é o Ronier e o Lavega, que descem, Aliás, o que Lavega voltam, tá aí, hein? que voltam para fazer a marcação. Está fazendo um bom trabalho. Então o ele goleiro. fica com quase que uma linha Vai. de 6. Vamos Isso ainda é voltar importante. então. O Atlético Ele pega o joga com Santos. 2 volantes O Atlético vai paralelos pegar o Santos. e o Josué. E vai ser uma parada dura pro Santos, né? Eu acho que o Santos não vai ter Agora, eles- moleza aqui não. Se o Santos O levar um Atlético empate, vence. é vantagem O pro Atlético Santos. vence. Eles contrataram um jogador que eu gosto muito, o Rony. Ele é de uma produtividade. ontem fez Só gols. corre, né? Se for para correr, Ele vai fez gol disputar a ontem. maratona. Mas o Santos não vem abafar o Atlético, não. Não. Não, Bom, assim, não então, acredito. vai depender de quem? Do Rony, porque o Gabigol tá lá parado. Tá esperando o ônibus passar, É um viu, cara Edemar? que aqui sempre. Mas Aqui sempre em foi Curitiba assim, né? ele sempre gosta de fazer a sua. Mas é um jogador que eu não teria no meu time. Eu também não. Eu não. O Gabigol. O Gabigol. E ganha muito, né? Não. Vai fazer- Não é só Muito pelo não ganhar. joga nada. Eu acho que Faz não tempo que rende. não joga. Aliás, 4 anos. o Atlético, além desse jogo, volta na outra semana, aquele jogo atrasado contra o Corinthians, também aqui em Curitiba. Que coisa, hein? Que coisa boa, hein? 2 jogos bons. Mas o Atlético, então, tem no meio de semana o Santos, Santos e sábado depois joga joga a primeira. Daí a o primeira Atlético Londrina. joga aqui nesta quinta-feira contra o Santos. E domingo em Londrina. E domingo em Londrina O contra VGD ou o o- Não, é no Ainda café. tá jogando. Café. É no Atlético café. O é VGD melhor. está em reforma. Eles tiraram todo o gramado, estão refazendo todo o gramado para o Londrina disputar o Campeonato Brasileiro. Então vamos no dizer, o VGD. Santos jogou com o time todo para ganhar Noroeste
E o Atlético treinou uma semana para pegar esse jogo. Exatamente. O Atlético vai ter a situação contrária, porque vai enfrentar o Santos e depois vai ter... Apesar que o Santos também vai enfrentar o próprio Campeonato Paulista, ele precisa vencer. É a última rodada do Campeonato Paulista. Definido no final de semana. Aliás, todos os jogos... gozado, né? Todos os jogos domingo às 20h30. Mas o que qual é o problema? Jogo 8h30 da noite, domingo. Assista. Me desculpe, mais ainda em São Paulo. Não, mas peraí. Impressionante, como foi ontem o clássico, né? Está muito bom para os profissionais. Vou dizer uma coisa. Eu não vejo nada. Tá bom para os profissionais, todo mundo está empregado. Tem canal problema, aqui, canal aqui, canal aqui. Está todo mundo empregado. Antigamente era exclusivo. Tá bem, capitão. Esse é um Concorda, dos detalhes dos jogos serem às 20h30, mas também porque o Santos joga quinta-feira. E como o Santos, bons times de São Paulo, outros jogam na quinta-feira. Então você tem que ter um espaço para poder cumprir o espaço de tempo. Por isso que os jogos serão às 20h30. Tem que ser domingo. E como tem que ser todos no mesmo horário, porque é a última rodada, então vai ser 20h30. Nós tivemos 3 equipes paranaenses já classificadas para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, com término dessa primeira fase do Campeonato Paranaense. Azures, Cianorte e Foz. Estão garantidos para 2027, não é 2026, são outras equipes. O Azures está nessa também, né? Vamos ver então o resultado. Ontem vamos falar do Curitiba a respeito da vitória contra a equipe do Cianorte. Vocês que acompanharam bem a partida, os gols saíram no primeiro tempo ou no segundo? Olha, esse pênalti aí, claríssimo, né, professor? Não, o pênalti só o árbitro não viu no momento. Né? Eu acho engraçado que o jogador reclama. Foi o VAR que deu. Ele coloca o braço no pescoço, ele acha que é a mesma coisa que colocar nas costas. Mesmo que fosse nas costas, seria que nem o ombro, né? Mas eu entrei com o ombro, mas nas costas é o árbitro, Eduardo. É o Rodolfo Toschi realmente teve que recorrer ao VAR. Aliás, VAR que foi colocado agora, que não estava no início do Campeonato Paranaense. Né? Sim. Só nessa nova fase. Tem custo agora. E o VAR demorou para chamar, hein? Quase 3 minutos. E o Josué, para me contradizer, para confirmar aquilo que eu penso dele, que é um excelente jogador de futebol, mas que tem feito algumas coisas impressionantes. O grande problema do VAR aqui no Paraná, capitão, o grande problema, é bom a gente esclarecer. Existe um delay. Existe um delay na transmissão. Ainda tem. Tá? E esse delay ele é quase 1 minuto. Meu Deus. Então, o VAR tem que estar no campo para poder ser mais rápido. Né? Mesmo assim, então tem delay. Agora tem uma coisa. Então, às vezes, a demora do VAR ser chamado é o delay. Aliás, tem um negócio importante. Vocês devem ter observado, como eu tenho observado, o que as partidas são paralisadas para o árbitro recorrer ao VAR, desde que foi implantado o VAR, é um negócio impressionante. Né? Edemar, o jogo do São Paulo, os 2 gols do São Paulo teve que ter o VAR. Se não fosse o VAR, dava um pepino danado. O VAR mostrou, e olha, ali, Zé, ali. E os colegas que estão transmitindo, às vezes, o árbitro o árbitro vai pedir o VAR, vai gritar o gol depois de 3, 4 minutos. É fácil eu sentado aqui ou ver a televisão aqui, capitão, claro. E ver, foi pênalti. Eu não tenho responsabilidade, o árbitro tem. Porque se ele erra na decisão rápida, a culpa é dele. Né? O caso do Corinthians. E aí até hoje estão discutindo se foi ou se não foi. Que foi pênalti, daqui a pouco não foi pênalti. Não foi. Eu estava revendo o lance, eu volto atrás. Agora o árbitro não tem como voltar atrás. Os 2 gols do São Paulo foi pelo VAR. E correto. É fácil você comentar. Não sei não se a arbitragem não está melhorando com essa ideia aí de profissionalismo, né? Cada um vai cuidar de si, É que nós estamos hoje com árbitros formados em tudo que é televisão e em tudo que é rede social. Sabe? Então tem árbitros, curso de arbitragem feitos do dia para a noite. No abrir da TV, eu já fiz o curso de arbitragem. Eu entendo mais do que os caras que ficaram 6 meses estudando e enfrentar uma prática. Vou aplaudir o nosso Armando Marques. Fala os grandes árbitros. Vai, vamos lá. Fala. Bosquilha. Arnaldo César Coelho. Do Cídio. O Sansão.
Ayrton Vieira de Ayrton Moraes. Vieira. Romualdo Filho. Romualdo. Anacleto Pietrobon. E aqui, Eduardo? José Marçal. José Marçal. E Esse não. aqui no futebol paranaense, tivemos também excelentes árbitros. Eu vou Demoraram lá para atrás. apoiarem eles, né? O Eduardo vai lembrar, não é? Nós não Foi tivemos, professor- Foi Vitor o primeiro Marcassi. professor. Foi o primeiro professor de árbitros no Paraná. Vitor Foi Marcassi. o professor Vitor Hugo Marcassa. Uma figura notável, Cheguei tive a o prazer de conhecer. tê-lo como Foi meu amigo. professor de arbitragem. Era uma figura notável. Mas não foi, né? o primeiro Mas não apitou grande nacional. árbitro do futebol Não apitou paranaense. nacional. Naquela Calil época não Caranquilho. tinha, né? Esses dias eu fui lá na loja da filha Cara. do Calil e ela disse, Zé, você conhece o jogador que deu um soco do Ah, pai claro. e derrubou o pai? E o pai ficou. E o É o pai já tinha Luizinho. o nariz grande. E daquela noite eu encontro. O Luizinho. Eu não disse quem era. Eu não lembro, menino, eu não lembro. Eu sei mais ou menos, eu lembro do lance, eu lembro do teu pai. Eu quero, Aí, Zé, sabe quem deu a pancada? Foi o Luizinho. Nosso amigo Luiz Antoniassi, o Luizinho. Escuta. Aí o Assir, irmão do Luizinho, Assir Antoniassi, que foi ponteiro esquerdo dos bons do Atlético, o Assir foi lá. Seu Calil, desculpe, eu posso trazer o Luizinho aqui para pedir desculpa? O Luizinho foi lá pedir desculpa. vocês têm lembrança daquela época, de 70 mesmo, que algum dos nossos apitaram em Campeonato Brasileiro? Sim, Valdemar Nader, o próprio Calil, eles Calil apitaram. Caranvelho, apitava os Apitaram. jogos do É Campeonato claro que era Brasileiro. bem menos, né? Tinha o José de Vite Silva José também, de não é? Vitz, Também José de apitou Vitz foi jogos a depois nível professor nacional. também na escola. Aliás, É. curioso, né? Eu me lembro da época de São Paulo, num determinado jogo no interior, em São Paulo, um clássico Corinthians e São Paulo, comemorativo ao aniversário da cidade de Guaíra, lá na fronteira com Minas Gerais, né? Vamos fazer o jogo lá. Guaíra, São Paulo, né? Guaíra, São Paulo, na fronteira com Minas Gerais. Sim. Na divisa. É que tem Guaíra no Paraná. Exatamente, lá em cima. Nós fomos fazer um jogo no domingo à tarde. 3-2 ganhou o São Paulo, o Corinthians, vai. O Dulcídio apitou a partida. Depois do Outro jogo, grande árbitro. todo mundo indo embora e coisa e tal, nos encontramos num posto para fazer um lanche. Aí apareceu o Dulcídio. Aí um volume diferente. Eu falei, o que é esse Dulcídio? A gente se tratava de alemão. Ele usava um 38. Sim. Ele não escondia, não. Ele botava aqui, camisa por cima. Eu falei Mas assim, ele mas que era isso aí? Ele falou assim, policial. você quer o quê, filho? Vai apitar aqui no interior, tem que ter 38 junto. O Dulcídio é primo do pai Busquila. do árbitro paranaense aqui, o Busquilha. Bruno Busquilha. Ah, sim, Obrigado. sim. O pai, eu fiquei esses dias conversando com o Bruno, convidando para vir aqui. O Bruno Busquilha, o pai dele é Luiz Busquilha. Foi da minha época de curso de arbitragem. Opa. Então, o pai dele. Quer dizer, a Então, família já estava com esse já, nome. tá e lá. o pai Apito no dele bolso, que era ó. primo Bem, do Cid. O Curitiba. Então, você Deixa eu só para. Lembra O do- Romaldo, o Curitiba, dá para dar mais uma rodadinha para nós? Né? Só para a Colocar gente de novo? ver um pouquinho mais, porque já rodou e tal, só para ver um pouquinho mais do Curitiba, porque também tem o caso. Aliás, e o uniforme, Qual e o foi o mais uniforme do famoso árbitro Curitiba, do hein? futebol brasileiro? Para mim é o Armando Marques. Não, Para mim é o Armando Marques. Mário Viana com 2 L's. Ah, isso bem lá Lá atrás. atrás. Mas foi Capitão, famosíssimo o foi. Mário Viana. Então, e esse- Depois eu concordo com você. É, claro. e esse uniforme todo preto do Curitiba aí? Não é todo preto. Não. É verde com preto. O Edemar hoje verde. o Edemar hoje está contrário. Hoje ele amanheceu. É um verde Verde. O Edemar hoje veio. É o verde. Ele É o veio, ó. verde. É verde. É verde, é verde. Ele veio para É verde? É verde, como fala aqui, é. garrafa. Então foi 2-0 Curitiba. Então vamos Mas falar parece, do Curitiba. você olhando só assim a grosso modo, parece que é preto o uniforme. Ah, é né? verde. verde. Só lembrando, o Curitiba, então, capitão, com essa vitória e a vitória do Operário, então, em Pato Branco, domingo. Aliás, perdão. Sábado. Sábado, dia 22, 16 horas, no Germano Krieger, jogam Operário e Curitiba. Tá bom, a gente O ir jogo pra da Ponta volta Grossa, também será no sábado. Almoçar no restaurante do Micule. Expedicionário. No Micule. Do Micule. É só dia 22, não é Restaurante agora dia. Veneza do Não Micule. é agora Será que o Micule já sábado, voltou? O dia Micule tava 14, viajando não? também, né? Não, 14 é agora, né, Edmar? A ida, né? 14 é o jogo da ida. Agora, Ah, A sábado. tá. volta é dia 21. Porque tem Agora. campeonato sábado. brasileiro. Os dois de Curitiba jogam as partidas de volta em casa. Então serão 2 jogos
Os que jogos nós da vamos volta regular. serão em Curitiba, Curitiba. O Curitiba no sábado 21, jogo da volta, no Couto Pereira. E o Atlético domingo na Arena, dia 22, ambos às 16 horas. Curitiba que vi cair em Chapecó em 2017. E o joga Demar lá em estava Chapecó, comigo, certo? às Nós 19 vimos horas. cair. Estavam lá, Curitiba, por causa de 1 minuto, Zé. Curitiba caiu para a Série lembro B. disso. Não teve um cara. Tava 1-1 o Cara, jogo. só para dizer, Pra furar a bola. nós estamos lá. Um cara no alambrado para dizer que lá na Bahia tinha um jogo que ia ter um pênalti, Flamengo e não sei o quê, que daria ao Curitiba, O se não empate. tivesse pressa para bater lá, tinha que segurar, ficar no chão Exatamente. 1 minuto. É. Deu uma reviravolta. E um tal aí de não- Kleber, quarto zagueiro, e entregou. não ouro. bastasse isso, a Chapecoense fez um gol de bola passada dentro da grande área, perdeu de o jogo, passe. caiu ali. Depois de 2019, Uma falha. nós fomos lá em Salvador, Na Bahia. voltamos com o Curitiba, sempre assim. Mas a Chapecoense está mostrando que está firme. Tá organizado, É, tá organizado. organizado. Bom time, bons jogadores, Ela tá bom aproveitando comando técnico e 2 o bons início da resultados. E joga temporada. bem em casa, né? 2 bons resultados, joga muito bem em casa. Joga bem em casa. E o técnico é do ano passado. Só lembrando, a Chapecoense no É o Gilmar campeonato. Del Pozo, que foi goleiro aqui do Atlético. A Chapecoense no Campeonato Catarinense disputou com o Criciúma. A primeira partida, no final de semana retrasado, ela venceu por 2-1. E agora, deste final de semana, jogando em casa, empatou com o Criciúma em 1-1. Como venceu fora e empatou em casa, está classificado. Classificou. Então, não precisou um desgaste maior. Mas foi um jogo extremamente Imagino. difícil, né? A Arena estava... E ela vive lutada, quer dizer, o pessoal de Chapecó Vai, está Elton. embalado, né? Vamos dar um pulinho ali em Florianópolis, né? A capital não existe com futebol, Havaí, Figueirense. Havaí foi desclassificado Olha aí, para variar, que né? coisa que acontece. Pro Santa Catarina, Né? O Havaí terra foi do nosso desclassificado pelo Demar. Barra. Camboriú, né? pelo Camboriú. Pelo Camboriú, Camboriú. perdão. E o Camboriú vai enfrentar o Barra e a Chapecoense vai jogar a outra partida contra o Brusque. Mas que coisa, Semifinais. cara. Só saindo um pouquinho, vai. Pô, mas o futebol catarinense está vivendo o interior faz Vida tempo. nova, vida nova. Ó, o Faz Santa tempo, Catarina, que é do Rio do Figueirense Sul. Centralizou em Chapecó e Criciúma, né? O Santa Catarina, que é de Rio do Sul, o Barra, que é de Itajaí, né, que estão formando times organizados, estão se dando bem. Aí fica o Havaí lá aprontando, né, o Figueirense cada vez pior. Muito endividados, né? São Pode os cair pra dirigentes, Série B. né? São os dirigentes que Bem, perdeu aquela história da tradição em Santa perderam Catarina. mesmo. Agora, Joinville quase caiu para a segunda divisão o também. Joinville tinha um Não, ele grande pode cair time. ainda. Né? Pode ainda, né? Aliás, o jogo do Chapecoense Criciúma, o segundo jogo foi 0-0. Não 1-1, 0-0 lá em Chapecó ontem, né? O jogo Isso. Vamos aconteceu falar um ontem. pouquinho deles, porque Agora tem eu muita queria gente colocar um aqui, negócio aqui. catarinense, amigos nossos, É. que acompanham também o nosso programa, né, Mion? É verdade. É importante também falar alguma Capitão, coisa. só um detalhezinho que eu vi Agora, aí. só completando, o pior é o Joinville, né? Como acabaram com o Joinville. que Problema chegou a ser financeiro. um poderio Quando nacional. tinha- quando tinha família Mandaram embora Hansen. agora antes da última rodada que vai acontecer no mata-mata lá do descenso. Mandaram embora toda a comissão técnica e um cara que era o analista de resultado lá, que Desempenho. estava lá há 7 anos no clube. Mandaram embora todo mundo. Só um detalhe. Eu li uma informação, não sei se vocês leram, de que nós temos no Brasil mais de 100 clubes com sociedade anônima do futebol. Onde não duvido. Não, não. É o caminho. É o caminho. Né, Zé? É o caminho. Não tem. Vamos ter muito mais ainda. Impressionante. Não, Empresários E vai ter uma montam série clube D no Brasil. pra Série revelar E. jogador, Vai ter né, mais capitão? uma série. Revelar jogador para vender lá para Tailândia, para vender. Hoje é o caminho também. Tá aí, seu Paranavaí é uma SAF? Exato. Pô, mas é. o Curitiba então tem uma... O queira ou não, o Andraus é uma SAF. Não sabe. É de um dono, mas é uma SAF. Curitiba então joga, tá uma semana treinando Curitiba aí, né? joga quarta-feira com a Chapecoense, lá em Chapecó, às 19 horas. Se alguém quiser assistir, é só no Premier. Tá? Primeiro, ótimo. E o Atlético joga aqui na quinta, também 19 horas, contra o Santos na Arena. O importante quando sai é não perder. Claro, claro, claro.
É. E em casa, Se ganharam, você né? ganha, você vê o Curitiba, vamos tomar a base, o Curitiba Compensou. compensou. Os 3 pontos perdidos em casa. Compensou. Ele tem 14 jogos para ganhar em casa. Que o normal e 24 para jogar fora. Capitão, pode o falar. normal seria ganhar do Bragantino em Curitiba e perder para Isso- o é isso Cruzeiro aí. lá. Não pode perder em Aconteceu casa. o contrário. Então, Não pode perder em casa. O Curitiba recuperou, né? A verdade é essa. falando em perder, você de casa, não perca tempo. Não perca tempo. Se inscreva no canal, meta o like e compartilhe. Agora, voltando ao nosso quadrangular, bom, o Operário sempre tem uma grande torcida lá. Eu quero fazer aqui, acho que é justo. O nosso estado, falar retalhado parece o quê, né? Mas o nosso estado ele é muito dividido com outros estados em relação ao futebol. É As o caso do torcidas, norte, né? É o caso do sudeste, lá sul, no oeste. Nós estamos assim. E Ponta Grossa, meus amigos, você vai no estádio Germano Krieger, você não vê uma camisa de São Paulo, de Corinthians, de Santos, de Flamengo. É só do Operário. Eu aplaudo isso, Zé. Eu aplaudo. É verdade. Porque você vai a Londrina, claro, uma São Paulo e metrópole, Corinthians, Maringá, principalmente. é todo futebol de São Paulo. Você vai a Mas, Cascavel. capitão, Você vai a Cascavel, é o Internacional. Norte é São Paulo e Minas Gerais. É isso né? que eu Tem quero. alguns torcedores mineiros Eu no quero norte do Paraná. parabenizar o E no Operário por sudoeste, isso. gaúchos, né? Essa é uma questão, capitão, que o E Paraná. colonização, né? E o Paraná também sofreu. Quer dizer, nós temos hoje uma ligação com o Oeste, em termos de Cascavel, Pato Branco, Francisco Beltrão, e em termos Toledo. de Maringá, Londrina, é recente. Eu me lembro, eu fui apitar jogo no meu tempo de árbitro em Francisco Beltrão, de Pato Branco a Francisco Beltrão era chão. E se chovesse, você tinha que acorrentar o jipe. Tá? Então, uma vez eu fui em Nova Prata do Iguaçu, que tinha um jogo de Taça Paraná, que eu fui apitar. O jogo não saiu porque não passava a água, o rio estava cheio, você tinha que passar no meio do rio. Pegou isso daí? Então, você vê, eu não sou tão velho assim. Eu estou falando de Não, 75. acho que você falou, geograficamente, 76. o Paraná, hoje, meu Deus, né? Então, você vê, a rodovia do Café, Foi aí. que liga aqui, que é 277, que sobe de Ponta Grossa para o norte. Londrina. Eu Ela é recente. vou fazer uma pergunta para o Ela Zé. governo Ney assim. Braga, né? É, do governo Ney Eu Braga. vou- Você vai dos é isso anos que eu ia 60 falar. pra Primeiro governo frente. Ney Braga. Quem foi que iniciou isso daí? Saúl Reis. É ano prefeito. Não, Ele não. que construiu a estrada. Não, o Ney Braga começou. Era Ney Braga era governador. governador. É isso aí. O Saúl Reis era diretor do DNR. Departamento de Estradas Porque e diz que Rodagem. demorava DF. muito para chegar em Ponta Grossa e aí havia férrea, né? Não, nós íamos aqui trem? pela Palmeira, né? Por Palmeiras, Pela Palmeira. Pela Palmeira. Campo Largo, Palmeira e daí Ponta Grossa. Meu pai, capitão. Era uma viagem longa. Isso agora é Meu uma pai- aula aqui de geografia. Vamos lá. Então vamos lá. Meu pai meu pai jogava em Antonina, no 29, eles foram fazer um jogo no 29 de maio em Palmeiras e foram de Liturina. Litorina. Liturina. De Antonina Bons tempos. para Palmeiras. Era o que o Zé falou, era o caminho da Estrada de Ferro. Estrada de ferro. Então, meu pai teve, a Liturina se acidentou, e meu pai teve um acidente, ele tinha um problema na perna esquerda, porque a Liturina caiu em cima Não da perna diga. dele, aí tiveram que refazer toda a perna. Mas era o caminho que se fazia, era tudo, quer dizer, não existia estrada de rodagem. É isso que eu quero dizer, por que da colonização e por que o rádio já existia. Então, Concordo. o torcedor era, e é o que passava, lembro do canal 100, né, Mas que aqui- passava no agora cinema. aqui- Fomos ao cinema, né? Era- Pra mas assistir eu o Canal 100. Jornal do Canal 100 Agora que tem passava uma- futebol agora- carioca. agora- né? agora tem uma Atlético coisa. também tem uma parcela de culpa. Eles nunca fizeram um trabalho no interior, como o Inter fez, o Grêmio fez no Rio Grande do Sul, inclusive aqui no Paraná. Você vai lembrar do Haroldo,
que era cônsul do Grêmio em Curitiba. Tio Patinhas. Há 40 meu padrinho de anos casamento. atrás. Então, eles trabalharam muito o interior. Eles tinham muito consulado, né? Exato. Curitiba e Atlético não Agora, souberam viu, também não. trabalhar. Agora, meu, A no referência interior, é a em busca colonização. O norte do claro, Paraná, a colonização maior é parte. paulista e mineira. Tanto é que a cidade que eu nasci era chamada Colônia Mineira. Siqueira Campos era Colônia Mineira, primeiro nome. Porque foram os mineiros que foram para lá. Então, muitos mineiros e paulistas Perfeito. no norte do Paraná. Então, esta colonização rendeu este quadro todo. E no oeste paranaense, Cascavel, Francisco Beltrão, que o Eduardo falava há pouco, gaúchos, eles que colonizaram aquilo lá. Isso é Então cultura. tem essa influência. O presidente do Maringá, do Galo, do verdadeiro Galo Maringá, que era o Grêmio, Era o de, Grêmio Esportivo Grêmio de Maringá. Esportes Maringá, Grêmio de Esportes Maringá, Esportes Maringá. o GEM, que era o preto e branco, né? Era o doutor Marcos Pena, que era mineiro. Mineiro, Olha aí. exatamente. Então, Futebol é cultura, Edemar. Se imagina, vocês estão falando. É gaúcho. Vocês estão falando do Paraná. Imagina quando eu comecei no rádio lá. Santista. Imagina quando eu comecei no rádio em Blumenau. Você saía de Blumenau para fazer jogo em Brusque, chão batido, não tinha asfalto. É igual. Saía de Blumenau para Florianópolis, coisa. chão batido. Você saía para ir a Joinville e passava por Pomerode e Jaraguá do Sul, chão batido. Em 1965, terminou o Campeonato Catarinense, primeiro que eu transmiti. O Grêmio Esportivo Olímpico terminou em abril, foi campeão estadual, na final ganhou do Internacional de Lages por 3-1, num domingo. Na O meu sexta-feira, amigo Paraná sendo o craque do time. Mauro e Paraná. Lila, Rodrigues, Joca e Ronald. Cheio de paranaenses nesse time. Barreira, Orlando, Nilson Groel, Roberto Romeu Fischer e Jurandir, Mauro e Paraná, Lila, Mac, Rodrigues, Joca e Ronald. Era o time Tinha do 6 Olímpico. paranaenses nesse time só. Veja bem, Jurandir de Ponta Grossa, o Joca aqui do Curitiba, o Paraná de Paranavaí. Você está falando de estrada. não, E deixa a só linha completar. telefônica? Como é que se transmitia? então eu vou Essa é uma outra história. Só pra Que já fechar. estamos no tempo final aqui, hein? Só para fechar a minha participação. Aí no fim de semana seguinte, na sexta-feira, o Olímpico recebeu um convite, uma grana boa, para jogar em União da Vitória no sábado e no domingo. A delegação saiu sábado no ônibus e a imprensa ia junto, porque naquela época tinha dificuldade até para se locomover, imagina bem. para transmitir. É a história. E só tinha uma linha de transmissão que era da nossa rádio, a outra teve que fazer com transmissor. capitão, Saímos sábado de Blumenau. Quando passamos de Canoinhas, chegamos de Canoinhas, eu fui na companhia telefônica, falei com o rapaz, falei, não, a linha de vocês está garantida, tudo bem. Fomos adiante. No trecho de Canoinhas para Porto União, chão batido, choveu, sabe o que aconteceu, não? O ônibus ficou no meio da rodovia da estrada, parado, nós dormimos dentro do ônibus. No dia seguinte, os jogadores saíram, arrumaram um lanche num lugar que acharam lá, conseguiram arrumar um trator para tirar o ônibus, chegamos ao meio-dia em União da Vitória para transmitir o jogo à tarde e depois no jogo de domingo. hoje não tem jogo. Hoje não tem jogo. Eu lembro uma vez, era Curitiba e Mouroense. O pessoal do Mouroense veio de ônibus e tomaram um refrigerante Campo e um Mourão. pão com ovo. O Moarama era difícil chegar. No Moarama campo era difícil nós fomos chegar. entrevistar Que o os Moarama não jogadores. tinha, o asfalto era até Os Maringá. jogadores estavam passando mal porque o ovo estava com problema e o Curitiba enfiou 6-0 no Mouroense. Capitão, Vamos lá para vamos lá para a gente fazer o fechamento. A CBF tem um grupo de trabalho e que está pretendendo mudanças nos campeonatos. No campeonato da Série B já tem mudanças aí, né? Então na Série B, nesse ano já nós já vamos ter não sobem os 4 como subiam. Vão subir campeão e vice-campeão. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto vão ter um play-off. O terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Para agitar mais Para ainda. agitar mais ainda. Então, essa é uma das mudanças. Que coisa, hein? É o Para tradicional mim é uma mata-mata. surpresa, hein? O mata-mata, tá? Começa em março e termina em novembro. Então, e os Quer dizer, dá mata-mata uma já tem chance data. até do sexto para disputar. disputar. Eu acho bacana. Bacana, eu também. Lembra-se que eu falei semana passada em relação a transporte? A CBF vai pagar o transporte, a hospedagem, exame antidoping e taxa de arbitragem. Série B só? A Série B. Série B. Não, as demais Certo. também. Tem apoio. Tá?
e o Série B não para durante a Copa. Essa é uma situação. Para a Série A, os trabalhos para mudança de 4 para 3 caírem está bem avançado. Está avançado. Não deve ser esse ano, talvez nem o ano que vem, porque vai depender de estruturação, né? Mas há uma possibilidade também de vetar a grama sintética. Aí vem o problema de Palmeiras, A série, problema não, no caso da Série B Galo, também não é muito Atlético problema, troca né? agora, né? a grama. Chapecoense. O Atlético Vai trocar agora em final do ano. Julho. Não, na, Por Copa, julho. não, na Copa do Mundo. Junho, em julho. Em Mas julho. a Série B também não tem tanto problema pelos campos, né? Não, mas é a tendência, capitão. Só, o Brusque lá, o Brusque é grama sintética. Grama Tá sintética. Tá? Então, a Joinville é grama tendência, sintética. a tendência dos estádios é passar Olha. grama sintética. A redução do número de jogadores estrangeiros está sendo trabalhada, porque hoje é 9, então há uma possibilidade Muitas de reduzir. mudanças, Eles muito bom. entendem que isso vai beneficiar as categorias de base, e eu também entendo. Tá? Concordo. E isso, naturalmente, é a redução de 4 para 3 que caem para a Série B. Obrigado, da Série A para a Série B. Edemar Zé e Mignon. Obrigado, senhor Eduardo. Essas informações que eu não li em lugar nenhum. Vamos falar a verdade. Romauro, um grande abraço, muito obrigado. Gente, é o que nós tínhamos para hoje, mas vamos continuar Até nessa outra. luta. Até a próxima, hein? Até a próxima. Um abraço. Net Sport Clube chegou a vez.